Como é que uma modelo eslovena conseguiu um visto Einstein destinado a vencedores do Prêmio Nobel e campeões olímpicos? Melania Trump recebeu este visto exclusivo em 2001, mas as suas qualificações não cumpriam os requisitos. Ainda mais chocante, ela trabalhou ilegalmente nos Estados Unidos antes de obter a documentação adequada. Os seus ensaios fotográficos nus foram mais radicais do que qualquer um imaginava, incluindo um com temas lésbicos que permaneceu oculto durante décadas. Mas o maior segredo envolve o seu casamento com Donald Trump e a razão pela qual viveram vidas separadas durante anos. Hoje, revelamos as verdades ocultas sobre a primeira-dama mais misteriosa dos Estados Unidos. A história de Melania Trump começou a 26 de abril de 1970, em Novo Mesto, na Eslovênia. Nessa altura, fazia parte da Jugoslávia comunista. A vida era difícil. A sua família vivia em Sevnica, uma pequena cidade onde fábricas ladeavam o rio e chaminés enchiam o céu. O seu apartamento era minúsculo, com paredes de betão, escadas partilhadas e mobiliário simples. A maioria das famílias, incluindo os Knapps, sobrevivia com cartões de racionamento. O açúcar e o petróleo eram preciosos. As bananas e o chocolate eram guloseimas raras, guardadas para dias especiais. As pessoas ganhavam menos de $100 por mês. O seu pai, Victor, trabalhava como revendedor de automóveis para o Estado. A sua mãe, Amália, costurava roupa de criança numa fábrica. O país inteiro lutava contra a inflação, a escassez e o desemprego. Havia outra sombra na infância de Melania. Victor teve um filho antes de se casar com Amália. O menino chamava-se Dennis. Um teste judicial provou que Victor era o pai, mas Victor nunca aceitou Dennis. O menino cresceu pobre, criado pela mãe. Dennis nunca chegou a fazer parte da família Knav. À medida que Melania ascendia à fama, este irmão secreto permaneceu em segundo plano, à espera de uma palavra de reconhecimento que nunca chegou. Os primeiros passos de Melania no mundo das câmeras aconteceram quando tinha apenas 5 anos. Aparecia em anúncios de leite locais, segurando um copo de leite com uma expressão séria. A sua mãe ajudava a conseguir esses empregos através de contactos na fábrica de roupas infantis. Não era apenas diversão, mas também ajudava a família a ganhar um dinheirinho extra numa altura de escassez financeira. Desde pequena que Melania aprendeu a manter a calma sob as luzes brilhantes das câmeras. A sua amiga de infância, Mirjana Jelancic, recordava Melania como uma pessoa diferente. Ela disse que Melania parecia sempre pronta para superar Srebrenica. Ela tinha grandes sonhos. Era educada, nunca coscovilhava e frequentemente ficava quieta. Em vez de participar na conversa, desenhava roupa e folheava revistas estrangeiras que os amigos contrabandeavam. Dedicou-se intensamente às artes e às línguas, imaginando já uma vida para além da sua pequena cidade. Aos 23 anos, em 1993, posou para uma revista local na Eslovênia, vestida como a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. A foto mostrava a ar atrás de uma secretária, confiante e séria. Era apenas uma brincadeira na altura. Mas, anos mais tarde, aquela imagem parecia prever o papel que iria desempenhar no palco mundial como primeira-dama. Tudo mudou em 1986. Melania tinha 16 anos e esperava por uma amiga depois de um desfile de moda em Ljubljana. Foi aí que o fotógrafo Stan Jerko a viu. Disse que reparou na sua altura, no seu cabelo e no seu rosto tímido e sério. Convidou-a para o seu estúdio. Ela aceitou. Aquele momento abriu-lhe as portas para o seu futuro. Logo, as agências locais também repararam nela. Isto era raro num país ainda isolado do resto do mundo, mas Melania conseguiu. Após o liceu, Melania começou a estudar design e arquitetura na Universidade de Ljubljana, mas as ofertas de modelos não paravam de chegar. Ela decidiu desistir após o primeiro ano. As biografias oficiais afirmavam posteriormente que ela tinha concluído o curso, mas em 2016, os repórteres descobriram a verdade. Ela não tinha. A mentira tornou-se um escândalo quando era primeira-dama, mas a decisão de abandonar a faculdade demonstrou a sua determinação em seguir o seu sonho. Ao mudar-se para Milão e Paris, percebeu que o seu nome de batismo, Melania Knaus, era difícil para os clientes ocidentais, pelo que o mudou para Melania Knaus. Isso ajudou-a a integrar-se no mundo da moda internacional. Fez parte do processo de deixar a sua antiga vida para trás. Melania tornou-se também fluente em 6 línguas: esloveno, inglês, francês, alemão, italiano e sérvio. Falar tantos idiomas deu-lhe uma vantagem. Ajudou-a a trabalhar com designers, fotógrafos e agentes em toda a Europa. Isto destacou-a entre outras modelos que lutavam contra as barreiras linguísticas.
Em 1992, com 22 anos, mudou-se para Milão. A cidade era o centro do mundo da moda. Assinou contratos com grandes agências e trabalhou com fotógrafos famosos como Helmut Newton e Patrick Demarchelier. Apareceu em capas de revistas e desfilou para marcas de luxo. Tornou-se parte do panorama da alta costura em Milão e Paris. A viagem de Melania Trump aos Estados Unidos foi repleta de ambição, oportunidades e controvérsia. Uma das partes mais surpreendentes da sua história de imigração foi a obtenção do visto EB-1 em 2001. As pessoas chamam-lhe visto Einstein. Supõe-se que é atribuído apenas a pessoas com capacidades extraordinárias, vencedores do Prêmio Nobel, do Prêmio Pulitzer, campeões olímpicos ou pessoas com grande fama internacional. Melania, modelo na altura, conseguiu o visto mesmo sem estar ao mesmo nível de supermodelos como Tyra Banks ou Naomi Campbell. Causou surpresa em muitos. O seu portfólio, embora sólido, não contava com grandes prêmios ou conquistas históricas. Os críticos apontaram que o visto não parecia corresponder ao seu perfil. A questão tornou-se ainda mais acesa porque o seu marido, Donald Trump, pediu posteriormente regras de imigração mais rigorosas e acusou outros de se aproveitarem do sistema. Em 2025, a deputada Jasmine Crockett questionou abertamente como é que Melania se tinha qualificado. Ela disse que são necessárias grandes conquistas, como um Nobel, um Pulitzer ou medalhas olímpicas, ou um enorme sucesso na ciência, na arte, na educação, nos negócios ou no desporto. Ela disse que a Melania não tinha nada disso. As pessoas ainda discutem se o privilégio, o poder e as ligações influenciaram a obtenção do visto por Melania. Mas esta não foi a única parte da sua história que chamou a atenção. Antes de Melania conseguir o visto, trabalhava numa zona cinzenta legal. Entre 10 de setembro e 15 de outubro de 1996, ganhou cerca de $20.056 por pelo menos 10 trabalhos como modelo. Durante este período, ela possuía apenas um visto de visitante, que não permitia trabalho remunerado. Só obteve o seu visto de trabalho, o H-1B, a 18 de outubro de 1996. Este veio a público em 2016, durante a campanha presidencial de Donald Trump. A notícia foi chocante porque ele tinha assumido uma posição firme contra a imigração ilegal. Os registros mostravam que ela tinha trabalhado para clientes como a revista Fitness e a Bergdorf Goodman durante esse período. Melania dizia sempre que seguia a lei, mas as provas contavam uma história diferente. Algumas pessoas até se perguntaram se ela escondeu a verdade nos seus pedidos de green card ou de cidadania. Os especialistas salientaram, no entanto, que os DO raramente cancelam a cidadania, a não ser que a infração seja muito grave. A carreira de modelo de Melania decolou depois de se ter mudado para Nova York. Trabalhou com fotógrafos de renome como Patrick Demarchelier e Helmut Newton. Estes nomes estão ligados às maiores revistas de moda, como a Vogue, Harper's Bazaar e GQ. Um dos seus ensaios mais famosos foi uma sessão fotográfica nua para a GQ britânica, em janeiro de 2000. Esta imagem gerou polêmica durante a campanha do marido. Anos mais tarde, mesmo com estes sucessos, Melania manteve-se reservada. Manteve-se afastada da vida agitada do mundo da moda. Diziam que era séria, focada e sempre disciplinada. Seguia uma dieta rigorosa e trabalhava arduamente, o que a ajudou a manter-se requisitada num setor difícil. Nos bastidores, houve um homem que ajudou a moldar o caminho de Melania. Paolo Zampoli, um agente de modelos italiano, descobriu-a em Milão. Trouxe-a para Nova York e contratou-a para sua agência, a Metropolitan Models. Instalou-a num apartamento na Union Square com um fotógrafo, Matthew Atanian. Zampoli organizou os seus primeiros empregos e deduziu custos de vida e taxas dos seus rendimentos. A sua agência tinha bons contatos tanto na moda como na alta sociedade. Em 1998, Zampoli organizou a festa em que Melania conheceu Donald Trump. Aquela noite mudou a sua vida para sempre. Zampoli não se limitou à carreira de modelo. Trabalhou brevemente para a Trump Organization, deu festas chiques e até se tornou embaixador da ONU na Dominica. Os seus laços e favores deram a Melania raras oportunidades, mas também geraram rumores. Alguns tabloides chegaram a acusá-la de estar ligada a serviços de acompanhantes. As alegações eram falsas, mas levaram a processos judiciais e a mais manchetes. Os primeiros anos de Melania em Nova York não foram tão glamourosos como pareciam. Aos 26 anos, era mais velha do que muitas modelos em início de carreira. Ela teve dificuldades em chegar ao topo.
A maioria dos seus empregos era de segunda ou terceira escolha. O fotógrafo Matthew Attanian, seu colega de quarto, disse que ela parecia rígida, o que pode ter prejudicado as suas hipóteses em papéis maiores. A sua agência descontava a renda, os empréstimos e até as taxas de pager do seu salário, pelo que não tinha muito dinheiro de sobra. Mas Melania seguiu em frente, evitou a vida noturna. Manteve o foco no trabalho e seguiu uma dieta rigorosa, ambicionando sempre o sucesso. Foi uma noite de luzes vibrantes e música alta em setembro de 1998. Numa festa da Semana da Moda de Nova York, Donald Trump conheceu Melania Knauss. A festa estava repleta de modelos, celebridades e membros da elite rica. Trump chegou acompanhado por outra mulher, a herdeira norueguesa Selina Middelfart. Mas no momento em que viu Melania, só teve olhos para ela. Foi apresentada por Paolo Zampoli, o homem que a ajudou a vir para os Deus com um visto de trabalho. Aquele encontro mudou tudo para os dois. Trump, ainda casado com Marla Maples na altura, ficou imediatamente cativado. Ignorou o encontro. Atraído pela impressionante mulher eslovena, Donald não perdeu tempo. Pediu o número de telefone de Melania ali mesmo na festa, mas ela recusou. Ela disse que ele estava ali com outra mulher. Em vez disso, disse que ele deveria dar o número se estivesse a falar a sério. Trump deu-me todos os seus números de telefone, do escritório, de casa e de Mar-a-Lago. Melania esperou alguns dias antes de ligar. O primeiro encontro foi no Mumba, um bar da moda em Nova York. A partir dessa noite, Trump foi o único homem com quem ela saiu na cidade. Esteve perto de desistir do seu sonho nos Deuce. Conhecer Trump foi um momento decisivo na sua vida. Em 1995, antes de conhecer Trump, Melania já tinha posado para uma revista masculina francesa. O ensaio foi ousado e impactante. Era para a revista Max. O tema era o amor lésbico. Melania, na altura com apenas 25 anos, posou nua com a modelo Emma Erickson. Uma foto mostrava Emma a abraçar Melania por trás na cama. Outra mostrava Emma a segurar um chicote, pronta para atacar. O fotógrafo chamou-lhe arte, não pornografia. Mas as fotos permaneceram escondidas até 2016, quando o New York Post as exibiu na capa. O momento era explosivo. A campanha de Trump estava ao rubro. As fotos dividiram as pessoas. Alguns viam beleza, outros viam escândalo. Trump defendeu Melania. Disse que este tipo de ensaio fotográfico era comum na Europa. Depois, veio o já famoso ensaio fotográfico da GQ britânica, em janeiro de 2000. Melania estava nua sobre um cobertor de pele a bordo do jato privado de Trump. Estava algemada a uma pasta, rodeada de ouro e luxo. Antoine Vergla tirou as fotografias. Trump não compareceu, mas estava ansioso por ver as fotos. Mais tarde, as fotos causaram agitação quando Trump se candidatou à presidência. Os anúncios de ataque usaram as imagens para atingir os eleitores, especialmente os mormons. Melania tornou-se a única primeira-dama a posar nua para uma revista. The debate over those photos has never stopped. That same year, in February 2000, Melania appeared in the Sports Illustrated swimsuit issue. The shoot was playful. She posed in a shiny bikini, hugging a 6-foot inflatable killer whale on a sunny beach. This was a softer side of Melania's modeling. The photos stood out, especially when critics questioned her extraordinary ability for her U.S. visa. The mix of playful and provocative images shaped her public image. Around that time, Melania posed again for Vergla. The theme this time was pure James Bond glamour. She was the perfect Bond girl, Vergla said. Melania posed holding a toy gun, perched on the wing of Trump's jet in a red thong, and wrapped in rich fabrics. These photos were about mystery and allure, but they too became part of the endless public fascination and judgment. Trump played a big role in Melania's rise. His Trump Model Management Agency boosted her career. She got bigger jobs, more magazine covers, and more exposure in the U.S. Trump used his wealth and connections to help. By the time they married in 2005, Melania was a well-known figure in the fashion world. But Trump's agency faced troubles, lawsuits, labor complaints, and bad press for Melania, though it was a platform that helped her move up. Their relationship always drew attention, even on radio. In November, Mil Novocentos and Noventa Nove. They appeared on the Howard Stern show. Stern asked Melania what she was wearing. Not much. She teased. He pushed further. Was she naked? Almost. She laughed. Trump joined in the banter. They joked about their sex life. Live on air. The interview shocked many. When Trump ran for president, the clip came back to haunt them.
From the start, Trump showed signs of wanting control. He often brought Melania to meetings, not as a partner, but as a trophy. He kept her out of real discussions. He said it was to avoid conflict with his ex-wife, but it showed how he saw their roles. Melania, smart and capable, was sidelined. This pattern followed her into the White House. Her image was managed tightly. Her independence was often questioned. The early signs were there all along. On January 22, 2005, Donald Trump and Melania Norris held one of the most expensive and talked about weddings in American celebrity history. It happened at Mar-a-Lago in Palm Beach. The price tag was over $2 million. The guest list was packed with famous faces from politics and entertainment. Even Bill and Hillary Clinton were there. That's right, the same Hillary Clinton who would later face off against Trump in a bitter political battle. Melania's dress was a wonder on its own. It was a Christian Dior gown that took Quinhentos 50 hours to make. It had Millie Quinhentos crystal rhinestones and pearls and weighed almost 60 pounds. Instead of flowers, she carried a family rosary. Guests feasted on caviar, tenderloin, and cristal champagne. A música veio da orquestra Michael Rose. O bolo? Chocolate de 7 andares. De $50 mil. Tão impressionante que os convidados ganharam versões em miniatura para levar para casa. Até a tiara da Melania foi destaque. Tinha 325 diamantes, avaliados em $2 milhões. E foi emprestado por Ronald Winston como se fosse algo emprestado. Em março de 2006, nasceu o Barão William Trump, desde o início que Melania assumiu papel muito ativo como mãe. Optou por não contratar Amos, querendo estar presente em todos os momentos. Ensinou francês e esloveno ao barão para que este pudesse comunicar com a família dela. Ela incentivou a sua criatividade, deixando-o até desenhar nas paredes. Ela acreditava que dizer não a uma criança a toda hora mataria a sua imaginação. Quando Donald se tornou presidente, Melania chegou a ficar em Nova York durante meses para que Barron pudesse terminar os estudos antes de se mudar para a Casa Branca. Ela própria costumava ir buscá-lo à escola e fazia questão de passar algum tempo com ele, longe das câmeras e da atenção. Mas, nos bastidores, as coisas entre Donald e Melania não eram o que pareciam. Relatos de fontes como Michael Wolff e de grandes meios de comunicação revelaram que viviam vidas basicamente separadas. Depois de Donald ter regressado à Casa Branca, Melania ficou hospedada em propriedades de Trump em Nova York e Palm Beach, passando menos de 14 dias na Casa Branca. Mesmo em eventos oficiais, seguiam frequentemente caminhos separados. No funeral do Papa Francisco, por exemplo. Ela foi-se embora de carro enquanto Donald apanhou o Marine One. Estas não eram escolhas temporárias. Segundo relatos, era assim que funcionava a relação entre ambos. A Casa Branca negou, mas as pessoas continuaram a notar os mesmos padrões. O mundo também reparou, especialmente depois de vídeos se tornarem virais que mostram Melania a evitar o toque de Donald. Um clipe mostrava-os a sair do Air Force One. Donald tentou segurar-lhe a somos mais perícia. Mas ela afastou-a. Ele tentou novamente. Ela moveu-o novamente. No final, contentou-se em apoiar a mão nas costas dela. Houve outros momentos como este também. Em jogos de futebol, eventos públicos. E as pessoas começaram a fazer piadas sobre isso. Os memes chamavam a mão dela de resistência. Os especialistas estudaram os clipes e apontaram o seu claro desconforto, aumentando os rumores de uma ruptura ainda maior. Em abril de 2010, Melania experimentou algo novo. Lançou uma linha de joias e relógios na QVC chamada Melania Timepieces and Jewelry. Foi um sucesso instantâneo. O primeiro lote esgotou em apenas 45 minutos. As peças custam entre $30 e $200, tornando-as acessíveis a muitos fãs. Melania apareceu pessoalmente no QVC para as promover. O sucesso foi tão grande que a sua biografia oficial na Casa Branca chegou a mencionar o assunto mais tarde. Mas a linha teve os seus críticos. As pessoas salientaram que as joias eram feitas na China, embora Donald se manifestasse frequentemente contra a externalização. A parceria terminou, mas esse primeiro lançamento bateu recordes. Melania didn't stop there. She spent over 10 years working on her own skincare line, Melania Caviar Complex CCs. The products used cultured caviar from the south of France, rich in omega-3s, unbouncy Ts, omega-6s, and vitamins. The line included a serum, moisturizer, night cream, cleansing balm, and peel. Prices ranged from 50 to $150.
Melania used the products herself and even put them on Barron every night. But despite the fancy ingredients and high hopes, the products didn't sell well. The line was quietly discontinued, though it showed just how big Melania dreamed. Then, in January 2016, Melania made a move that left everyone guessing. She bought a 1,5 million apartment on the 33 AD floor of Trump Tower. It had 1 bedroom and 1,5 baths. What made it strange was that she already lived just a few floors up in the penthouse. The apartment was bought under a company name, and no one ever explained why she wanted it. Was it for family? Staff? Investment? No one knows. The mystery only added to the public's fascination with her. In June 2018, Melania Trump stepped off a plane in Texas wearing a 39 Zara jacket that said, "I really don't care. Do you?" She was on her way to visit migrant children separated from their families. The country was already angry about the Trump administration's zero-tolerance policy. When people saw the jacket, they were stunned. It seemed cold and heartless. Social media exploded. News channels ran the image non-stop. At first, her team said the jacket had no message at all. But later, Melania admitted the jacket was aimed at the media. She said it was meant for those who criticized her. That made things worse. People now saw it as a deliberate insult during a humanitarian crisis. Even though she didn't wear the jacket inside the detention center, the damage was done. The image became one of the most unforgettable moments of her time as First Lady. That same year, more trouble came when secret tapes leaked. In them, Melania was heard saying, "Who gives a fox about Christmas stuff and decorations?" The tapes were released by her former friend and advisor, Stephanie Winston Wolkoff. People couldn't believe their ears. The First Lady, known for her White House holiday displays, sounded like she hated the job. The recordings also showed Melania defending the family separation policy. She said the kids were better off in U.S. facilities than where they came from. She even hinted that some migrants were coached on what to say. When the tapes went public, Melania claimed they were edited to make her look bad. She said she cared deeply about Christmas, but many found her defense weak. The tapes left the impression of a First Lady worn down by duties she didn't want. Then came the Rose Garden renovation in 2020. Melania decided to redesign the famous space that Jacqueline Kennedy had created in 1960. She removed cherry blossom trees and colorful historic roses. Substituiu-os por flores pálidas e visual minimalista. Os críticos chamaram-lhe sem vida. Historiador presidencial disse que era como apagar a história. Petições exigiam a restauração do jardim. Melania insistiu que a reforma honrava a tradição e trazia esperança durante a pandemia. Mas poucos se convenceram. Muitos viram isso como mais sinal de que ela não respeitava a história da Casa Branca. Melania também desempenhou um papel fundamental num dos maiores escândalos da campanha de Donald Trump em 2016. Quando as cassetes do Access Hollywood vieram a público, Trump foi apanhado a dizer coisas horríveis sobre as mulheres. A sua equipe entrou em pânico. Michael Cohen disse mais tarde que foi Melania quem sugeriu chamar aos comentários "conversa de balneário". Esta frase tornou-se a defesa que repetiram inúmeras vezes. Melania disse à CNN que Trump tinha sido instigado pelo apresentador. Ela tentou amenizar os estragos, mas muitos acharam a desculpa vazia. Em 2016, Melania reagiu com firmeza quando um tabloide britânico sugeriu que tinha trabalhado como acompanhante na década de 1990. Ela interpôs um processo de 150 milhões de dólares contra o Daily Mail. Afirmou que a história falsa prejudicou a sua marca numa altura em que estava prestes a tornar-se uma das mulheres mais fotografadas do mundo. O caso terminou com um pedido de desculpas e um pagamento de 2,9 milhões de dólares. Não eram os 150 milhões de dólares que ela tinha pedido, mas ainda assim era um dos maiores acordos para uma primeira-dama. Nesse mesmo ano, Melania enfrentou outro embaraço. Durante a Convenção Nacional Republicana, ela fez um discurso com o objetivo de lançar luz sobre a sua vida. Mas as pessoas rapidamente repararam que partes dele soavam exatamente como o discurso de Michelle Obama em 2008. Vídeos que comparam os dois discursos tornaram-se virais. Piadas circularam na TV a altas horas da noite. Ao início, a campanha de Trump negou que houvesse algo de errado. Mais tarde, um escritor de discursos assumiu a culpa. Nos bastidores, Melania ter-se-á sentido traída por alguém da equipa. O momento tornou-se um dos escândalos de convenções mais falados dos últimos anos. Após deixar a Casa Branca, Melania ingressou no mundo do dinheiro digital. Ela lançou NFTs, começando com Melania's Vision,
uma aguarela do seu olho, vendida por um sol, cerca de $150 na altura. Ela também apoiou uma criptomoeda chamada Melania Meme. Esta prometeu que parte dos lucros seria destinada a crianças adotadas através do programa Be Best. Mas muitos questionaram o real impacto destes projetos. Os críticos viam-nos como mais uma forma de lucrar com a sua fama. Por fim, havia o seu negócio de enfeites de Natal. Melania vendia enfeites com a sua assinatura, com preços entre os $75 e os $90 cada. Um conjunto completo podia custar mais de $300. Isto aconteceu depois de ela ter sido ouvida a dizer que não se importava com decorações de Natal. As pessoas chamavam-lhe Merry Griftmas. Alguns viam-no como uma jogada de negócios inteligente. Outros viram isto como mais um exemplo de como usar a sua posição na Casa Branca para obter lucro. A vida de Melania Trump sofreu uma reviravolta surpreendente em 2024. Poucas semanas antes das eleições presidenciais, lançou um livro de memórias chamado Melania. Nele, ela chocou o mundo ao assumir uma firme posição pró-escolha. As suas palavras foram claras. Escreveu que ninguém, além da mulher, deveria decidir o que acontece ao seu próprio corpo. Afirmou que era um direito da mulher decidir interromper uma gravidez. Se assim o entendesse, Melania explicou que acreditou nisso durante toda a sua vida adulta. Isto contrastava enormemente com a posição anti-aborto de Donald Trump. Afinal, foi ele quem ajudou a derrubar a decisão Roe vs. Wade em 2022. As declarações de Melania colocaram-na em conflito direto com o marido e com o Partido Republicano. A escolha do momento certo causou surpresa. Por que é que ela diria isso pouco antes de uma eleição tão crucial? As pessoas perguntavam-se se era convicção pessoal, estratégia política ou outra coisa qualquer. De qualquer forma, o debate sobre as suas palavras foi aceso. Os planos de Melania para um possível segundo mandato como primeira-dama foram igualmente surpreendentes. Em janeiro de 2025, anunciou que não viveria a tempo inteiro na Casa Branca. Em vez disso, disse que iria dividir o seu tempo entre Washington, Nova York e Palm Beach. Explicou que queria ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma primeira-dama. Com Barron na Universidade de Nova York, ela queria estar mais perto dele. Ela também terá insistido em ter o seu próprio quarto na Casa Branca. Isto não era novidade. Fez o mesmo durante o primeiro mandato do marido. Nenhuma primeira-dama tinha alguma vez desempenhado o seu papel desta forma. Melania estava